eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre grandezas proporcionais, né? Abordando aqui a competência 4 do Enem, certo? E de uma maneira bem sucinta eu vou resumir aqui a competência 4 com vocês, tratar um pouco das grandezas e resolver alguns exemplos. Então vamos lá. O que a competência da área 4 fala, né? Ela fala sobre construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e solução dos problemas do cotidiano. Então, basicamente, na competência de área 4, a gente vai estudar razão, proporção, regras de 3, divisão proporcional. E ela vai cobrar vocês de forma que dentro dessas 4 habilidades. A habilidade número 15, né? Que é identificar a relação de dependência entre essas grandezas. É a habilidade 16, resolver situação-problema, envolvendo a variação de grandezas, identificando, né, seleção direta ou inversamente proporcionais. A habilidade 17, você vai analisar informações envolvendo a variação de grandezas e construir recursos para argumentação, né? E a habilidade 18, você vai avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo a variação dessas grandezas, certo? Então, basicamente, é isso que a competência de área 4 vai cobrar na prova do Enem. Para a gente revisar, né, a gente precisa aí dos conteúdos: a razão e proporção, grandezas proporcionais, que é a parte de regra de 3, direta ou inversa, simples e composta, e divisão proporcional. A regra de 3 ela é um conteúdo certo nas provas do Enem, certo? E nos vestibulares em geral, porque ela aparece em diversas disciplinas. Ela não aparece só na matemática, mas ela pode aparecer na física, na química e até mesmo na disciplina de biologia é possível aparecer a regra de 3, tá? Então, por isso que é importante dominar de uma vez por todas, né, esse conteúdo para você se dar bem na prova, porque são questões que normalmente aparecem no nível fácil ou médio. Então, é um descritor, é uma competência que você não pode perder dentro da prova. Então, vamos lá para a nossa revisão, a thread. O que é razão, né? A razão de 2 ou mais grandezas da mesma espécie é o quociente desses números, certo? Então, quando a gente fala de razão, a gente está falando de divisão. E esses mesmos números que você faz a divisão, eles têm que estar na mesma unidade, certo? Então, o conceito de razão, ele permite que a gente faça comparações de grandeza, né, entre 2 números. Já quando eu falo de proporção, eu estou falando de uma igualdade entre 2 razões, né? Razão e proporção, eles são 2 conceitos que estão intimamente ligados, né? E existe uma proporção, a gente fala que existe uma proporção, quando a gente observa 2 ou mais razões e a gente consegue construir uma relação entre elas. Então, a gente precisa relembrar aqui, né, o conceito de frações equivalentes, né? O produto dos meios pelo produto dos extremos, que a gente estuda lá em frações, lá por volta do 5º ano, lá no ensino fundamental. Com relação à regra de 3, né? O que é a regra de 3? Ela é um processo matemático para a resolução de problemas que envolvem 2 ou mais grandezas, né? E essas grandezas, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. A regra de 3 mais simples você encontra quando você está buscando o que é chamado de quarta proporcional. Você tem 3 valores, quer descobrir o 4º valor. E aí a gente fala, né, sobre a diferença entre a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, né? A regra de 3 ela é chamada de simples quando nós estamos relacionando ou comparando apenas 2 grandezas. E a regra de 3 ela é dita composta quando a gente tem que relacionar ou comparar 3 ou mais grandezas. E continuando aqui, né, na parte de regra de 3, além de classificar a regra de 3 em simples ou composta, a gente também classifica ela em diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A gente diz que 2 grandezas elas são diretamente proporcionais à medida que, se aumentarmos uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção. Da mesma forma, se diminuirmos uma grandeza, a outra também diminui na mesma proporção. Então, se as 2 aumentam juntas ou as 2 diminuem juntas, elas são diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais
é quando, à medida que aumentamos uma grandeza, a outra diminui na mesma proporção. Elas têm sentidos opostos, têm sentidos inversos, tá? E aí tem um pequeno passo a passo para resolver problemas de regra de 3 simples, né? E são 4 passos que você faz para montar o problema e resolver ele, né? Primeiro, você vai criar uma espécie de tabela, né? Onde você vai agrupar as suas grandezas de mesma espécie, separando elas em colunas. Depois, a partir da interpretação do problema, você vai verificar se essas grandezas elas são inversamente ou diretamente proporcionais. E no caso da regra de 3 simples, se as grandezas forem diretamente proporcionais, a multiplicação é feita em x, é feita em cruz. E se as grandezas forem inversamente proporcionais, a gente multiplica em linha reta. No caso da regra de 3 composta, você vai avaliar, né? Vai separar a coluna do x, que é a variável que está em questão, e você vai comparar todas as outras variáveis com a coluna do x, verificando uma a uma a relação se é direta ou inversamente proporcional. E a partir daí é que você vai isolar a coluna do x e fazer o produto das outras, obedecendo, né, as regras aí de proporcionalidade. E por fim, você vai montar os produtos e resolver a questão, certo? Então, basicamente é isso, e aí a gente vai para a resolução de alguns problemas. Então, vamos começar com essa questão aqui, que ela é do Enem 2017, certo? E ela diz o seguinte: às 17 horas e 15 minutos começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular água da chuva. E às 18 horas, o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18 horas e 40 minutos, a chuva cessa e, nesse exato momento, o nível da água da piscina baixou para 15 centímetros. O instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre. Então, gente, esse problema, ele tem vários passos, certo? Ela é uma questão bem complexa, mas na calma tá tudo certo, tá? Então, vamos começar destacando algumas informações. Primeiro, a gente sabe que a chuva ela começou aí às 17h15 e quando chegou às 18 horas, o nível alcançou 20 centímetros. Então, isso significa que a chuva tem capacidade de encher 20 centímetros em 45 minutos. Primeira informação que eu posso tirar do problema. Segunda informação que eu posso tirar do problema é que às 18h40 só tinha 15 centímetros de água. Às 18 horas e 40 minutos só tinha 15 centímetros de água na piscina. E a terceira informação é que a chuva ela foi de 17 horas e 15 minutos até as 18 horas e 40 minutos. Isso significa que a gente teve 85 minutos de chuva. Então, são 3 informações cruciais para a resolução do problema. Primeiro, eu vou fazer uma regra de 3 para ver quanto teria de água na piscina caso o ralo não tivesse aberto. Considerando aí o ralo aberto, eu vou ver em 85 minutos de chuva quanto de água conseguiria acumular dentro da piscina. Então, você sabe que 20 centímetros de água foram acumulados em 45 minutos inicialmente. Então, em 85 minutos, quantos centímetros de água, né, alcançaria, tá? Então, fazendo a regra de 3 aqui, 45x igual 20 vezes 85 dá 1.700. Então, x é 1.700 dividido por 45. Essa fração aqui a gente pode simplificar por 5, que dá 340 dividido por 9 centímetros de água. Eu vou deixar na forma de fração, eu não vou fazer a divisão, porque vai dar uma dízima periódica. Então, para facilitar, eu vou utilizar a fração que vai ficar um valor inteiro.
Lembrando que isso aqui eu tô considerando o valor sem a vazão, tá? Agora vamos verificar a vazão dessa piscina. Gente, o que acontece aqui, ó? Segunda parte do meu problema, eu vou considerar a vazão. Se a minha piscina, sem considerar a vazão, ela teria 340 nonos aqui de água. E no final das contas, ela só ficou com 15 centímetros. Então, quando eu faço essa subtração aqui, eu tenho aquilo que sobrou, aquilo que foi escoado de água, né? Então, fazendo aqui o MMC, que é 9, 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 340 é 340, 9 dividido por 1 é 9, 9 vezes 15, 135. Diminuindo aqui, a gente tem 205 nonos, né? Centímetros de água. Isso daqui foi a água que escoou, certo? Lembrando que o ralo ele foi aberto às 18 horas. Então, das 18 horas até as 18h40, ou seja, num intervalo de 40 minutos, a gente conseguiu escoar 205 nonos, né? Centímetros de água aí de altura, certo? Isso aí dá 20 e poucos centímetros, tá? De altura. Então, eu preciso descobrir a vazão por minuto, tá? Eu tenho essa vazão aí, esse total em 40 minutos. Eu preciso descobrir a vazão por minuto para que eu calcule o tempo de esvaziamento total da piscina. Então, gente, vamos lá. Eu tenho 205 nonos, né, em 40 minutos. E quanto de altura em 1 minuto? Fazendo esse produto, a gente tem 40x igual a 205 nonos. X igual a 205 nonos dividido por 40, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente tem 205 sobre 360, que ao simplificar aqui por 5, a gente tem 41 sobre 72 centímetros por minuto. O que isso quer dizer, né? Que a cada 72 minutos, a piscina consegue aí esvaziar, né? 41 centímetros. E aí, eu vou fazer aqui, finalmente, a minha regra de 3 para concluir o problema, tá? Sabendo dessa relação aqui, eu quero saber agora, só restaram 15 centímetros de altura de água na piscina. E se eu tenho 41 centímetros que são escoados a cada 72 minutos, se eu só tenho 15 centímetros, eu vou levar quanto tempo para esvaziar a piscina? Fazendo aqui, mais uma vez, o produto dos meios pelos extremos, 41x, 15 vezes 72 é 1080. Então, x é 1080 dividido por 41, que dá aqui um valor aproximado, né, em torno de 26,3 minutos, certo? Então, a chuva, ela acabou às 18h40 e ficou escoando a água. Então, 18h40 mais 26 minutos que ela leva para esvaziar totalmente a piscina. Isso dá em torno de 19 horas e 6 minutos. Tá no intervalo entre 19 e 10. A alternativa correta é a letra D de dado nesse problema, tá? Próxima questão. Essa questão aqui também é do Enem 2017, certo? Ela diz o seguinte: uma indústria tem setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Mas na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção chamada de manutenção de esgotamento.
E a pergunta é, em que horário começar a manutenção de esgotamento? Esse problema aqui, ele trata de regra de 3 composta, né? Então, vamos avaliar o que a gente tem aqui no problema. Quais são as nossas grandezas, né? A gente tem máquinas, a gente tem horas e itens, certo? A gente começa aí com 4 máquinas. Essas máquinas, elas trabalharam inicialmente durante 6 horas e produziram 6.000 itens. Aí, a questão fala aqui que depois da primeira manutenção, uma máquina teve que ficar parada. Então, das 4 máquinas, a gente só tem agora 3 máquinas funcionando. E a questão quer saber aqui quantas horas, né, elas levaram para concluir o serviço. No caso, a produção deveria ser de 9.000 itens. Como elas já produziram 6.000, restam aqui 3.000 itens a serem produzidos. Então, vamos avaliar aqui a relação de proporcionalidade entre essas grandezas. A coluna das horas é a coluna que tem o X, eu preciso descobrir esse tempo. Então, eu coloco uma seta de referência para baixo. E aqui, gente, vamos avaliar a relação máquinas e horas, itens e horas, tá? Se eu diminuir as máquinas trabalhando, se eu tenho uma quantidade menor de máquinas trabalhando, então eu vou levar mais tempo para conseguir realizar a produção necessária. Então, são grandezas inversamente proporcionais. À medida que diminui as máquinas, aumenta-se o tempo. Então, seta invertida. Já os itens, se eu diminuir a quantidade de itens que é preciso produzir, eu também diminuo a quantidade de horas de trabalho. Então, aqui são já horas com relação a itens, é diretamente proporcional. Então, agora, montando as nossas proporções, isola-se a coluna do X, 6 está para X, 6.000 sobre 3.000, é direto aí, 4 terços fica 3 quartos, que é a inversa, tá? Aqui eu vou cortar os zeros, em cima e embaixo, esse 3 eu vou cancelar com esse 3 aqui, e aí eu vou ter 6 está para X, assim como 6 está para 4, cancelo 6 com 6, X igual a 4 horas. Até aí tudo bem. Eu só tenho a quantidade de horas que eu precisei para terminar o serviço. Mas eu quero saber que horas começou a manutenção de esgotamento. Então, vamos ver o dia inteiro de trabalho dessas máquinas. O que aconteceu? 8 horas da manhã começou o serviço. As máquinas trabalharam mais 6 horas. Então, quando chegou às 14 horas, a gente teve a primeira manutenção, que durou 30 minutos. Então, às 14 horas e 30 minutos, começou o segundo turno aí da máquina. E ela trabalhou durante 4 horas para concluir o serviço. E parou novamente para manutenção de esgotamento, que começou às 18 horas e 30 minutos. Alternativa correta, letra B de bola. Próxima questão, uma questãozinha do Enem 2018, né? E ela fala o seguinte: os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1.000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1.000. E a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1.000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? Bom, a gente tem aqui 10 gramas, né? Então, eu preciso saber, dentro dessas 10 gramas, quanto de prata e quanto de cobre que se possui. Então, vamos lá.
10 gramas de prata 925. O que a gente tem aqui? Ora, a gente sabe que a prata 925 são 925 partes em 1000, né? De prata. Então, eu tenho 10 gramas, o dia é vezes 925 por 1000. Então, isso me dá aqui 925 dividido por 100, 9,25 gramas de prata. Como são 10 gramas no total, o que sobra pra gente é a parte do cobre, né? Então, aqui eu tenho 0,75 gramas de cobre. E o que eu quero alcançar? Eu quero alcançar 40 gramas de prata 950. Então, vamos lá. A prata 950, né? 40 gramas de... A prata 950 tem 950 partes em 1000. Cancelando esses zeros aqui, 4 vezes 95, 380. Dividido por 10, a gente tem 38 gramas de prata, certo? E, no caso, como são 40 gramas no total, a gente sabe que tem 2 gramas de cobre. Até aí, tudo bem, né? Então, vamos lá. Eu quero chegar aqui e saber quanto que falta para eu completar, né? Eu tenho 9,25 gramas de prata e eu preciso chegar em 38 gramas. Então, eu faço aqui a diferença. Então, eu vou precisar de 28,75 gramas de prata. Já no cobre, eu tenho 0,75 gramas e preciso chegar em 2 gramas. Então, fazendo aqui a diferença, a gente tem 1,25 gramas de cobre. Isso daqui é o que falta para completar as 40 gramas aí da prata 950. Então, opção correta nesse problema, letra B.